Graça e paz, querido. Tudo bem com você? Neste podcast vamos falar sobre espiritualidade na prática. Vamos definir o que é espiritualidade e trabalhar alguns conceitos com um referencial bíblico que com certeza vai abençoar e acrescentar muito à sua vida. Nesse podcast estaremos eu, Reverendo Alexandre e Reverendo Rogério, da Igreja Presbiteriana Independente na cidade de Sinop. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, ouça até o fim. Grande abraço, fique conosco, Deus abençoe você. Boa noite, graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Tivemos um pouquinho de atraso aqui que eu entrei pelo meu Facebook particular, mas hoje nós estamos no Palavra de Vida, e o Palavra de Vida é aqui pela página da Igreja Presbiteriana Independente, aqui em Sinop. Hoje é uma Palavra de Vida especial. Nós estamos com um amigo aí, um grande amigo, né? Foi aí um parceirão aqui, esteve em Sorriso, foi meu tutor. Hoje ele está conosco aqui, Reverendo Alex, está conosco. E o Reverendo Alex, ele tem uma proposta muito bacana, que é tratar sobre esse tema aí que vocês estão vendo, espiritualidade na prática. Então é importante você já compartilhar, é importante você convidar os seus amigos, tá? Então, o tema é muito bacana. O Reverendo Alex, eu vou fazer a apresentação dele, mas ele com certeza fará com mais propriedade. O Reverendo Alex, ele possui especialização em docência do ensino superior, com ênfase em educação à distância e mestrado livre em liderança pastoral urbana, ambas pelo Centro Universitário Filadélfia. Então, muito bacana, reverendo. Parabéns. Você fez mestrado, então você está mestrando, já é mestrado já. Isso. Caminhando para o doutorado. Ainda não, é uma longa caminhada, hein, Rogério? Queridão, Mas, prazer estar aqui com você, viu? Bênção mesmo, estou muito feliz e me sinto muito abençoado por poder dividir esse momento aqui com você. Como você mesmo estava falando, né? Já faz bastante tempo aí, foi alguns anos a gente longe e graças a Deus tendo essa oportunidade de bater esse papo, compartilhar um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa história e conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante que é a questão da espiritualidade, que é muito mais profundo e muito mais amplo do que a gente muitas vezes imagina, né? Muito maior do que a nossa realidade que nós às vezes estamos vivendo de uma maneira tão limitada, aquilo que Deus nos deu e aquilo que Deus quer nos proporcionar de uma maneira muito mais poderosa, muito mais transbordante. Como Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? João 10:10. Obrigado, Rogério. Okay. Valeu. Para nós é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, tá? No Palavra de Vida. E o Reverendo Alex, além dessa especialização, ele tem a base dele, que é a formação teológica, que ele é formado no Seminário Teológico Antônio Godoy de Sobrinho. Eu também sou formado por este seminário, Antônio Godoy de Sobrinho, da extensão de Londrina, da extensão de Brasília, tá? O Reverendo Alex, ainda vou continuar apresentando, já vou passar a palavra para ele, porque o homem tem um currículo extenso aqui, né? É pastor presbiteriano desde 2002, administrador do canal do YouTube Nossa Fé de Cada Dia. E se você quiser saber mais um pouco sobre o trabalho dele, é o blog do pastor Alex. Só você entrar ali, você vai conhecer um pouco mais do trabalho deste homem de Deus. O pastor Alex, ele é casado, eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre a família dele e fale um pouquinho mais sobre o seu ministério, antes de nós entrar no nosso tema tão esperado, um tema tão importante para os dias de hoje, que é a espiritualidade na prática, que nós precisamos. Você quer entender sobre espiritualidade? Este é o momento, tá? Então, fique atento, faça sua pergunta, faça seu comentário, compartilhe esta live.
Reverendo, fica à vontade para falar sobre agora você, sobre a sua amada família. Na medida que as pessoas vão chegando aqui, a gente vai cumprimentando, mas siga na sua apresentação e pode saudar todos, fica na liberdade. Maravilha, que maravilha. Olha, Rogério, essa oportunidade que você está me dando de falar novamente ao nosso povo aí de Mato Grosso, da região, é um grande privilégio para nós, viu, querido? Eu sou muito grato a você pela oportunidade, porque nós vivemos um tempo muito especial, um tempo muito especial mesmo, onde Deus abençoou profundamente, poderosamente a nossa vida nesses 7 anos que nós passamos aí no Mato Grosso. Fomos pastores missionários em Lucas do Rio Verde, de 2004 até 2007, e de 2008 a 2010 nós ficamos na cidade de Sorriso, onde nós tivemos a oportunidade de nos aproximar um pouco mais, como você me está dizendo, de poder ser o seu tutor nesse processo de ordenação. Então, nossa alegria é imensa de poder fazer parte dessa história aí. Como você mesmo disse, eu sou casado com a Lívia, feliz, graças a Deus, por essa oportunidade e bênção que Deus me concedeu. Uma mulher que tem crescido, uma mulher que tem aprendido, uma mulher que tem vivido uma vida de humildade na presença de Deus. E eu agradeço muito ao Senhor por ver tudo que Deus tem feito na vida dela, a maneira como ela tem crescido, tem aprendido de Deus. Hoje, a Viva está ministrando as mulheres da nossa igreja num curso chamado Mulher Única, e começou agora, recentemente, se preparar para um novo curso chamado Mulher que Prospera. Então, a coisa está fluindo de uma maneira muito especial aqui. E, por incrível que pareça, Rogério, olha só que notícia boa. Ela está cursando o último semestre do curso de teologia pela Unifil, aqui em Londrina. Olha só, olha que bacana, né? Então, assim, legal. A gente está super feliz por essas conquistas. Nós temos 3 filhos. Gabriel nasceu aqui em Londrina, chegou em Lucas do Rio Verde com 9 meses, cresceu aí. Miguelzinho nasceu em Lucas em 2007. E quando a gente veio para o Paraná, em 2012, nasceu o Juninho. Então, são 3 bênçãos que Deus nos deu, 3 meninos muito abençoados, que alegram muito o nosso coração e que a cada dia Deus tem nos feito pessoas melhores através deles, né? Então, é maravilhoso poder viver em família e poder ser abençoado através da nossa família. Isso é bênção de Deus. E quando a gente voltou para cá, Rogério, rapidamente eu quero fazer um breve resumo, né? Deus nos deu a oportunidade de retomarmos alguns sonhos que a gente tinha, como fazermos a convalidação do curso de teologia, de reiniciarmos o processo acadêmico, de estudos, e foi daí que veio a nossa especialização e, consequentemente, o mestrado. Esse mestrado que nós fizemos numa parceria entre a Associação Teológica Latino-Americana, e a Universidade de Filadélfia, que aqui na região e no Brasil ela é conhecida como Unifil, né? Então, foi uma oportunidade muito bacana. E juntamente com isso, olha que coisa, assim, quando Deus vai abrindo as portas, vai conduzindo a nossa vida, né? Chegamos aqui, retomamos os estudos, aí eu fiz a segunda licenciatura, tanto em ensino religioso quanto em filosofia. Inclusive, tive a oportunidade de ministrar aulas de filosofia para o ensino médio, foi uma experiência maravilhosa também. E, juntamente com isso, nós tivemos um convite para colaborar com o ensino teológico à distância, o curso EAD de teologia da Unifil, onde, por um ano, eu tive a oportunidade de ser o coordenador do curso de teologia da Universidade de Filadélfia, cara, que eu guardo, assim, como uma experiência maravilhosa, e foi muito bom, onde nós tivemos a oportunidade de ministrar algumas disciplinas que, particularmente, eu acho, assim, gosto demais, que é a espiritualidade, um assunto que a gente vai abordar hoje, homilética e oratória, que é um outro assunto que eu gosto bastante, e
aconselhamento também, tivemos a oportunidade de colaborar um pouco. E assim foi. Tivemos algumas viagens para realizarmos algumas formaturas em algumas regiões onde a Unifil atendia com o curso de teologia. Cara, foi um negócio assim fantástico, experiência maravilhosa. E juntamente com isso, né, esse pastoreio de 2011 até agora, 2020, na Igreja Presbiteriana de Jataizinho, uma cidade bem pequena, com muitos desafios, onde Deus tem nos dado a graça e a oportunidade de servir aqui como pastor. É isso, querido. Bom, um breve resumo, um monte de coisa que aconteceu. Mas tem mais coisas ainda, porque você, depois de tudo isso, se tornou ainda escritor, né? Agora é escritor, você tem Isso é bom. um livro, né? Eu falo um pouquinho desse seu livro e quem quiser comprar o livro do Alex Família, Família, Deus e Eu. Quem quiser comprar o teu livro, Alex, aonde encontra? Como está aparecendo aí, Rogério, esse livro ele está disponível pela Amazon. É um livro, é um e-book, né? Um livro digital. Ele está disponível aí pela Amazon. E essa é a primeira versão desse escrito, que nada mais é do que algumas reflexões voltadas à família, algumas reflexões sobre Deus e falando sobre um pouco sobre essa experiência de fé, essa experiência de vida com Deus que a gente vai desenvolvendo durante essa caminhada com o Senhor. Então, esse livro ele é basicamente isso, um relato de boas experiências. Você colocou aí um segundo slide, que é um material muito bacana e que ele serve de base para a nossa discussão hoje aqui, que é a espiritualidade para pessoas ocupadas. Espiritualidade para pessoas ocupadas. Uma experiência. Legal. É muito bacana mesmo. Esse é um pequeno livreto, uma reflexão rápida, porque pessoas ocupadas elas têm pouco tempo, né, Rogério? Então, Isso. esse livreto foi justamente pensando em pessoas que têm aí seu corre-corre do dia a dia e tem pouco tempo, mas é possível viver uma espiritualidade de qualidade, é possível viver uma espiritualidade profunda, é possível viver uma espiritualidade saudável, mesmo em meio à nossa rotina, ao nosso corre-corre diário aí, que é super importante, e eu diria até mais. A espiritualidade saudável é essencial para uma vida saudável. Olha só, pessoal, que bacana. Vocês que estão chegando aí com a gente, está participando conosco, está aí. O reverendo Alex, ele também é escritor, escreveu o livro Família, Deus e Eu, uma reflexão necessária, tá? Então, ele já deu a dica onde comprar, como comprar, amazon.com.br. E também ele escreveu esse livreto aí, Espiritualidade para Pessoas Ocupadas. Então, esse livreto é para você. Eu acredito que os dois, né? Tanto um como o outro é para você e é para mim. Se você quiser adquirir, tá aí o endereço, tá certinho, pode entrar em contato, fazer o seu comentário, fazer o seu pedido aqui agora. Nós podemos até fazer um sorteio aqui. Quanto que vale cada livro desse aí, o reverendo Alex? Esses livretos digitais, ele tem um custo simbólico, viu, Rogério? Esse livreto, por exemplo, Espiritualidade para Pessoas Ocupadas, ele custa apenas R$ 1,99. Pela Amazon, R$ 1,99. Ele, na verdade, é um custo simbólico mesmo, está disponível aí, mas eles só podem ser utilizados pela plataforma da Amazon, né? Ambos. Sim, da Amazon. Então, mas é destinado para pessoas que têm um leitor de e-book chamado Kindle, ou você pode baixar também no seu PC, pode baixar o aplicativo no seu celular e fazer uso desse material da Amazon por esse aplicativo. E o livro? O primeiro livro, se você puder voltar nesse slide, isso. A Família, Deus e Eu, nós estamos agora, por esses dias, lançando uma reedição desse material, Rogério,
que ela vem, na verdade, é uma versão ampliada, tem mais textos, ela tem mais conteúdo e algumas abordagens que nós não tivemos a oportunidade de fazer nessa primeira edição. E é uma versão impressa. E essa versão impressa, daí se você tiver interesse, aí os nossos irmãos que estão acompanhando a nossa live tiver interesse, aí é só entrar em contato conosco e aí nós podemos fazer o envio desse material. Ok, reverendo. Bacana. Muito jóia. Pessoal, vamos lá. Sem demais delongas, tá? Vamos falar sobre espiritualidade na prática. E o reverendo, então, começa já trazendo aqui para nós sobre espiritualidade encarnada. Olha só, o que eu entendo e o que nós entendemos, o que nós poderemos entender por espiritualidade encarnada. Vamos lá, reverendo, fica à vontade. Bom trabalho. Eu acho que, como eu estava dizendo para você, né, Rogério, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está tendo aqui de podermos compartilhar sobre esse tema. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui antes de a gente prosseguir. Você pode me mandar o link aqui para eu compartilhar com o pessoal da... Opa, é verdade. Já vou. Se você puder me encaminhar o link, porque uma hora dessa o pessoal está perguntando, puxa vida, o pastor Alex ficou de mandar o link para a gente e tal. Aí se você puder... Já estou encaminhando. Pode ir. Aí eu já compartilho com o pessoal aqui da nossa igreja que eles estão aguardando. Você vai mandar por onde? Por aqui já mandei por WhatsApp, já estou mandando por aqui também pelo chat, já está tudo aí para você. Olha que beleza. Já está tudo disponível. Fique à vontade. Já está na página da IPI de Sinop também. O pessoal, rapidinho, entra lá e compartilha a página da IPI Sinop, bem rapidinho, para quanto mais pessoas nós conseguimos alcançar, melhor é, que o tema é extremamente importante, é um tema muito bacana. Pronto. Eu só vou pegar esse link aqui, Rogério, e compartilhar com o pessoal. Então, beleza. Enquanto você vai... Na expectativa. Tá ok. Pessoal, então, enquanto o nosso convidado, o reverendo Alex, está compartilhando, eu quero dar uma boa noite aqui à nossa amiga, irmã Albina. Boa noite, Albina, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Um prazer ter aqui. A nossa irmã Miriam Mendes também está conosco. Irmã, boa noite, Deus abençoe a senhora. Manda um abraço para o seu pai. Hoje eu tentei ligar para ele, mas eu acho que o telefone deu na caixa postal. Manda um abração para o seu pai, para a sua mãe. Também Renata de Souza Lemos está com a gente. Alô, Renata. Deus abençoe, um forte abraço. Pessoal, vocês que estão chegando aqui no Palavra de Vida, fale para mim também da cidade que você é, para que eu possa mandar um abraço aí para a cidade de vocês. E se você está chegando agora e não comentar, não dar uma boa noite, você não aparece aqui, então eu não consigo te dar uma boa noite, tá? Faça como a galera chegou, comentou, boa noite, nós vamos cumprimentar você. A Renata de Souza Lemos está dizendo que é da igreja de Pirapitinga. Opa, Renata, sim. A igreja de Pirapitinga fica lá em Goiás. Estive ali já algumas vezes. A reverenda Nilza é a pastora ali. Um abraço à igreja de Pirapitinga. Está aqui também conosco a Gislaine Medeiro, lá de Mutum. Um forte abraço, minha irmã. A nossa igreja de Nova Mutum, nosso seminarista ali, o doutor Aldo, que o ano que vem já vai estar licenciado, já quase um reverendo aí. Então, um abraço a todos vocês. Tá? O Renato está conosco aqui também. Né? Renato, falei Renata, né? É Renato. Sou Renato, isso aí, Renato, um abraço. Deus abençoe. Ok, pessoal, pronto aí, pastor? Tá no jeito? Pronto, eu estou mandando para todo mundo aqui, ó. Então vai mandando. Ligado aqui, ó. Muito bem, vamos começar então, Rogério. Se você me permite, eu gostaria de iniciar
antes de falar sobre espiritualidade encarnada, e já também, na verdade, tem a ver com o nosso tema, eu acho que a gente precisa, primeiramente, entender uma definição de espiritualidade. O que é a espiritualidade e o que é a religiosidade? Por que eu digo isso, Rogério? Porque as coisas elas se confundem. Espiritualidade não necessariamente é religiosidade. E eu diria até que não é mesmo, né? A espiritualidade, ela tem e não tem a ver com a questão religiosa. E aí você, às vezes, vai ficar uma dúvida na cabeça do pessoal. Espiritualidade tem muito mais a ver com uma disposição de viver um propósito. Espiritualidade tem a ver com a essência, o desejo de descobrir um propósito, uma razão de sua própria existência. A religiosidade em si é fazer parte de um dos muitos movimentos religiosos que existem no mundo. E aí, a nossa discussão ela começa a ficar interessante, Rogério, pelo seguinte, que eu ainda não falei sobre cristianismo, eu não falei sobre evangélico, eu não falei sobre pentecostal, não falei sobre reformado, não, eu estou falando só sobre espiritualidade e religiosidade. Porque espiritualidade tem muito mais a ver com uma disposição de mente e de coração no sentido de viver um propósito. A espiritualidade nos leva a fazer algumas perguntas super importantes, como a razão da nossa existência. Por que é que nós estamos aqui? Será que existe algo mais além da materialidade com a qual nós estamos em contato todo dia? Será que existe algo mais além da vida que nós vivemos aqui nesse globo terrestre? Será que não existe nada mais além do que essas coisas que a gente vê? Outra pergunta que a espiritualidade nos conduz a fazer, por exemplo, será que a vida é apenas os 50, 70, 80, 90 anos que eu possa viver aqui, nesse lugar? Uhum. E quando nós começamos a fazer essas perguntas, automaticamente essas perguntas nos levam a algumas possíveis respostas. E é aí que a gente começa a destrinchar o assunto com a finalidade de nós fazermos algumas divisões entre espiritualidade e religiosidade. A religião, que vem do latim religare, é uma possibilidade ou uma proposta de ligar a pessoa que pertence à religião a uma divindade. Quando nós pensamos mais especificamente na questão do cristianismo, do evangelho, do reino de Deus, nós estamos afunilando isso e estamos dizendo que nossa espiritualidade cristã nos conduz a Cristo. Isso significa que quando eu digo que eu possuo ou eu vivo a espiritualidade cristã, eu estou dizendo que a minha espiritualidade ela tem uma base, que a minha espiritualidade ela tem um fundamento, e o fundamento da minha espiritualidade é Cristo. Quando eu confundo a minha espiritualidade cristã com a religiosidade, aí é que entra a questão da confusão. Porque a tendência da religião, eu gosto sempre de pensar a religião como uma moldura. E é por isso que a tendência da religião é sempre dividir. Porque a religião sempre nos coloca em quadrados. Ou seja, se você pertence a essa religião, você não pertence a outra. Se você faz parte de um determinado credo, você automaticamente já exclui um outro credo. O que a espiritualidade cristã nos conduz e nos ensina é que os valores, a ética cristã e os valores cristãos têm um fundamento, que é o próprio Cristo. O Calbart tem uma expressão que eu gosto muito, acho muito bacana. Uma vez estava conversando com o professor Silas Barbosa, professor de Teologia Sistemática, e ele estava me dizendo algo que eu gravei no meu coração. Ele disse que o Evangelho não é um livro. Olha, presta bastante atenção para você não se confundir aí. O Evangelho é uma pessoa. Usando as palavras do Calbart.
Então, se essa espiritualidade que a gente professa, que a gente vive no nosso dia a dia, é mais do que uma religião, é mais do que uma placa denominacional, é uma espiritualidade fundamentada no Evangelho, então nós estamos dizendo que vivemos com um modelo ou com um referencial, e esse modelo, esse referencial é a própria pessoa de Cristo. E aí é que a gente entra nessa proposta de pensarmos uma espiritualidade a partir da encarnação. Ok. Reverendo, de vez em quando eu vou fazer uma fala no meio aqui, tá? Pessoal, vocês estão chegando aí. Olha só o tema extremamente importante. O reverendo já deixou bem claro aqui para nós que religiosidade é uma coisa e viver a espiritualidade é uma coisa diferenciada. Então, não podemos ficar confundindo uma coisa com a outra. Ô, reverendo, mas deixa eu dar uma saudação aqui. Tem o meu presidente presbitério está presente aí, ó. Durval. Então, ele está dando aí uma boa noite aí, reverendo Alex, Rogério. Grande amigo Durval. Durval de Sinop. Ele fez questão de colocar no outro comentário aqui embaixo. Durval de Sinop. Um abraço ao nosso presbítero Durval e ao nosso presidente. Deus abençoe, Durval. Obrigado pela participação. Tem a Maristela, boa noite, está conosco também. Reverendo, então, agora nós vamos, de fato, entrar na espiritualidade encarnada. O senhor deu essa introdução aí. Vamos lá, a espiritualidade encarnada, e fique à vontade. Então, Rogério, se a nossa espiritualidade, ela tem como fundamento o Evangelho, que não é um livro, mas o Evangelho, que é uma pessoa, que é a pessoa de Cristo, nós precisamos partir do princípio que Jesus, lá naquele texto que a gente gosta demais e que tem um ensino maravilhoso e profundo, que é Filipenses, capítulo 2, que fala sobre a encarnação. João, capítulo 1, que fala sobre a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E nós enxergamos lá a humildade daquele que era Deus, que é Deus e que se fez carne para estar no meio de nós. Nós começamos a ver que muitas vezes a nossa espiritualidade está com problema. Nossa espiritualidade, ela está com um desvio, está com um problema de visão. Por quê? Se o próprio Deus se fez carne, nós precisamos entender que uma espiritualidade encarnada que segue os passos de Jesus precisa nos fazer pessoas melhores. A espiritualidade não me faz melhor do que os outros. A espiritualidade me faz uma pessoa melhor ao ponto de compreender os outros, ao ponto de me tornar mais acessível, ao ponto de me tornar mais comum. Em que sentido mais comum? A espiritualidade não me faz melhor. A espiritualidade não me faz uma pessoa soberba. Isso é farisaísmo, porque a espiritualidade faz a gente ser quem a gente é. A espiritualidade faz a gente enxergar, a espiritualidade cristã faz a gente enxergar quem nós somos, do jeito que nós somos, com os nossos problemas, com os nossos defeitos, com as nossas limitações. E, ao mesmo tempo, essa espiritualidade nos faz enxergar o tamanho do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E pessoas que experimentam e vivem esse tipo de espiritualidade são pessoas melhores, não melhores do que os outros, são pessoas melhores porque são pessoas mais humanizadas, são pessoas mais acessíveis, são pessoas mais humildes, são pessoas mais simples. Sabe uma das coisas que mais... Só terminando o raciocínio. Sabe uma das coisas que mais me chama a atenção, Rogério? Sim. É que Judas, quando foi entregar Jesus, teve que dar um beijo nele. Porque Jesus, ele se tornou tão comum, desculpa a expressão, mas eu não consigo encontrar outra. Jesus se tornou tão comum que quem não conhecesse Jesus e o procurasse no meio dos discípulos não poderia identificá-lo no meio dos discípulos, porque ele estava no meio dos discípulos como um igual. O Deus que se fez carne preferiu estar com os discípulos
andando como eles, se vestindo como eles, para que, sendo parecido com eles, pudesse exercer influência e transformar a vida dessas pessoas. É fantástico. Ao ponto de Judas, quando foi entregar Jesus, os soldados chegaram, não tinha como identificar Jesus de outra maneira. Ele disse: naquele que eu beijar, este é o Cristo. Rapaz, que profundo, né? E tão próximo de nós, nunca paramos para refletir desta maneira e pensar assim. A espiritualidade não me faz melhor. A espiritualidade não me faz um semideus. Pelo contrário, ela me faz alguém que se aproxima de uma outra pessoa de uma maneira mais humilde, mais amiga, mais compreensiva, né? Aceita as pessoas sem julgamento, ao invés de julgar, ensina, ao invés de fazer um julgamento, orienta. Fantástico. E aí você estava falando, eu lembrei de João, do João, onde ele fala assim, o João Batista, perdão. Sim. O João Batista fala: importa que eu diminua e ele cresça. A espiritualidade realmente nos leva a diminuir e Cristo crescer através de nós. Se eu estiver errado, o mestre me corrija-se, tá? Mas nesse diminuir, eu vou diminuir como pessoa e Cristo crescer através de mim. Eu acredito que como que Cristo cresça através de mim? Que ele se apareça através de mim, através do caráter, do amor, da responsabilidade, da compreensão, e Cristo cresça, apareça através de mim. Eu achei muito, muito bacana, muito profundo. Muito bom mesmo. Está me vindo aqui um exemplo, na verdade, 2 exemplos. Um deles eu abordo no livro Espiritualidade para pessoas ocupadas, que é a questão do faraó, do imperador romano. Eles não eram uma representação de Deus. Eles eram, para o povo, eles eram um próprio Deus. Quando os discípulos começam a pregação e Paulo, na carta aos Romanos, vai apresentar o Cristo como o Senhor, ele não está apenas dizendo: olha, Cristo é o nosso Senhor. Não, ele está dizendo que Cristo é o Senhor. Ele está dizendo que não é o imperador que é o senhor do império romano, porque existe alguém que é maior do que o próprio imperador, que governava sobre as nações. Então, o discurso de Paulo, a pregação de Paulo, quando ele diz que Cristo é o Senhor, ele está dizendo que Cristo é maior, mais importante, tem mais autoridade, ele sim tem domínio sobre a vida e a morte, muito mais do que aqueles que eles acreditavam ser a representação de Deus, e para alguns o próprio Deus, porque no Império Romano, a partir de César, eles começam um culto de celebração à divindade do imperador. E outro exemplo que me veio aqui à mente é, se você começa a observar isso que a gente está conversando, a partir ali da parábola do bom samaritano, você começa a entender um pouco mais o que Jesus está ensinando sobre espiritualidade. Passa os 2 religiosos indo ao templo, que é o levita e o sacerdote. Quando eles encontram aquele sujeito caído à beira da estrada, eles passam de largo. Lógico que existe toda uma questão ali, que inclusive envolve uma questão de sobrevivência. Eles poderiam participar da arrecadação que tinha no templo se eles estivessem lá. Então, pensando na perspectiva do sacerdote e do levita, se eles tocassem naquele sujeito caído na beira da estrada e aquele sujeito estivesse morto, automaticamente eles estariam impuros e durante pelo menos 7 dias eles não poderiam participar
das celebrações do templo. Automaticamente, eles não participariam daquilo que era arrecadado no templo. Então, se eu toco e o cara está morto, eu não posso ir para o templo. Se eu não vou para o templo, que é a minha função religiosa, e da onde eu tiro o sustento da minha família, de onde ele vem o sustento da minha casa, como é que eu vou fazer? O samaritano... Oi? Que ele fica no caminho aqui. Né? Porque, tipo, se ele está morto, o que eu vou fazer? Então, Aí eu me contamino com ele, não posso ir para o templo. aí, nessa reflexão, aí Jesus vem e rompe com todas as barreiras. Ele toca no esquife, ele toca no leproso, ele tudo aquilo que era símbolo de contaminação para eles, ele vem, tudo aquilo que os judeus não faziam, Jesus fazia. Então, por quê? O que acontece? Eles estavam dentro de um quadrado religioso. O que eu chamo de quadrado religioso? É essa limitação que a religiosidade acaba trazendo para a vida do religioso. Então, você não pode, porque as várias regras impostas que para você pertencer a um determinado grupo religioso, você não pode praticar. E isso existe para todos os grupos religiosos. Isto. Mas aí Jesus coloca um cara totalmente avesso a tudo isso que está dentro desse quadrado religioso. Aí ele tira da manga ali, no meio da história, um samaritano, que por si só já é um cara excluído. Já é um cara que não pode participar do alto clero judaico naquela época, da alta religiosidade dos judeus naquele período. Ele é um samaritano. Esse samaritano, ele não está preocupado com esse quadrado religioso. Ele está vendo que tem um sujeito ali. A atitude dele, e aí a expressão usada por Jesus é que ele teve compaixão. E a palavra que é utilizada ali para compaixão é a ideia de um sentimento que nasce nas entranhas. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre essa palavra em si. Ela traz a ideia de algo que você faz sem pensar. Você não pensa. É como o copo que está caindo da mesa. Você não pensa se você deve pegar ou não. Você estica a mão e pega. Faz a bagunça, às vezes derruba e tal, mas você não dá tempo de pensar. É esse sentimento que move o samaritano, fazendo com que ele vá até o encontro daquele sujeito que está caído, que ele não sabe o nome, que ele não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe o que estava fazendo, mas o sujeito está samaritano, independente da religião dele, independente do que ele acredita, independente do que ele estava fazendo, se era certo ou errado. O cara está caído ali, o samaritano, tomado de compaixão, vai ao encontro do sujeito e aí traz o sujeito para perto dele. E aí ele coloca o sujeito sobre um animal, ele vai usar do seu azeite ali para poder passar nas feridas daquele sujeito. Ele percebe que o sujeito tá vivo, então ele usa do azeite dele, ele cede o animal dele, conduz o cara até uma pensão onde ele pudesse ter os cuidados médicos ali para que ele pudesse sobreviver. Ele se compromete em pagar a conta hospitalar do cara e diz: olha, eu vou voltar aqui, eu vou pagar, gasto o que você precisar, mas salva a vida do sujeito. E ele vai embora, ele vai tocar a vida dele e depois ele vai voltar, acredito eu, para acertar as contas que ficaram ali do sujeito. Mas a preocupação do samaritano não passa pelo viés religioso daquilo que os outros vão dizer ou não, se os outros vão gostar ou não. A grande preocupação do samaritano é em salvar aquele sujeito que está caído na beira da estrada. Então, a espiritualidade, Rogério, para a gente terminar esse tópico, a espiritualidade nos leva a agir de maneira apaixonada
entendendo o momento que o sujeito está vivendo e dentre as minhas condições, eu poder estender a mão para socorrer aquele que está próximo de mim. Quem é meu próximo? Meu próximo é quem precisa de mim. E às vezes o meu próximo está próximo, às vezes o meu próximo está longe, mas o meu próximo é aquele que precisa de mim e este que eu posso ajudar com aquilo que eu tenho naquele momento. Legal, muito bacana. Espiritualidade aí, gente, profunda essa questão, e para nós refletirmos mesmo nesse assunto. E aí nós vamos entrar sobre o próximo tópico, que é a espiritualidade aqui nós tivemos na encarnada, agora aqui na prática. E assim, antes de entrar aí, pessoal, vocês que querem e desejam tirar dúvidas, aproveite, tá? Está aí o reverendo Alex, ele é o mestre, está aí para nos auxiliar, nos ajudar. E, então, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta, faça o seu comentário. E uma outra coisa, reverendo, quando você fala da questão do próximo, eu gosto dessa ideia do próximo, ainda mais que você deixou bem claro, o meu próximo pode estar próximo, mas o meu próximo também pode estar longe. Aí a pergunta é, como é que o meu próximo ele pode estar perto e o meu próximo pode estar longe? Aí vem uma pequena reflexãozinha aí que pode nos ajudar quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus, o meu próximo são todos vocês. É a humanidade, é o meu próximo. Entendeu? Pois somos criados à imagem dele. Então, nós devemos nos preocupar com a dor do outro, com a fome do outro, preocupar com a solidão do outro, preocupar com o outro que está enfermo, mesmo talvez eu não conhecendo, mas chorar por ele e orar por ele, porque ele é meu próximo. Vamos lá, espiritualidade, prática da espiritualidade cristã. Eu acho que esse é uma das questões mais desafiadoras nos dias que a gente está vivendo hoje, Rogério. Porque a espiritualidade cristã hoje ela tá muito confusa, na minha modesta opinião. Certo. Por que eu digo que a espiritualidade cristã hoje ela está muito confusa? Porque a espiritualidade cristã ela está procurando performance e está esquecendo da essência. Todas as vezes que eu me preocupo mais com a forma, eu posso comprometer a essência. E aí é que a gente começa a entrar em alguns assuntos, às vezes até um tanto quanto polêmicos, que é a própria uma das questões teológicas que mais vem sendo estudadas nesses últimos tempos é a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca veio para trazer confusão. O Espírito Santo, Jesus disse lá em João capítulo 16, que ele viria e que ele nos traria o entendimento que naquele momento, Jesus está falando para os discípulos, Jesus diz assim, olha, eu tenho muita coisa ainda para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados. Mas quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. E a presença do Espírito Santo, às vezes, da maneira como a igreja cristã tem visto, tem feito uma inversão dessa palavra de Jesus. O Espírito Santo é aquele que vem para nos trazer entendimento. Mas entendimento do quê? Entendimento da palavra. Entendimento do caminho. Entendimento do Cristo, que é o nosso Senhor. E aí a gente caminha, Rogério, para algo extremamente importante, que é a questão do senhorio de Cristo, que a gente estava falando há um pouco atrás, no começo da nossa conversa. Se eu perco de vista o senhorio de Cristo, eu corro sério risco de seguir sendo o senhor da minha espiritualidade. E aí, por si, ela deixa de ser cristã, porque é uma espiritualidade muito mais humana do que cristã.
Porque a espiritualidade cristã, ela tem um fundamento, e o seu fundamento é o próprio Cristo. E tendo Cristo como fundamento, nós precisamos ter como orientação as palavras do Cristo sobre uma espiritualidade saudável. Um exemplo que eu deixo para você, diante de uma situação que nós estamos vivenciando, nós, na segunda-feira, temos uma reunião com os homens, e Deus me levou a compartilhar com eles as bem-aventuranças, lá do Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5. E é interessante porque ali Jesus começa a trazer várias questões extremamente desafiadoras nas bem-aventuranças. Mas quando nós começamos a estudar o Sermão da Montanha, a gente vai ver que esse Sermão da Montanha não termina no começo do capítulo 5, mas ele vai no capítulo 6 e até o final do capítulo 7. E todo o Sermão da Montanha revela a ética cristã. E a verdadeira espiritualidade cristã, ela está fundamentada na ética cristã. E o que vem a ser a ética cristã? É a postura, é o procedimento do cristão em meio a uma sociedade extremamente confusa, extremamente cheia de dúvidas, e dúvidas essas que nós podemos trazer uma palavra de esclarecimento, mas nós precisamos nos voltar para a palavra. Então, a prática da espiritualidade cristã, ela passa pela ética cristã. E a ética cristã está fundamentada na palavra de Cristo. Um detalhe que eu estava conversando com alguns irmãos aqui da nossa igreja, numa dessas nossas reuniões de segunda-feira, a gente estava conversando sobre as muitas religiões que já existiram no mundo e que deixaram de existir. Muitos povos que já existiram. Pra você ter ideia, nós lembramos até dos sumérios. Você já falou dos sumérios? Não, Esse povo viveu tantos e tantos anos, milhares de anos atrás. O que aconteceu com eles? Onde é que eles estão? Agora, se a gente pensa sobre os judeus, onde os judeus estão? O que faz diferença entre um povo que deixa de existir e um povo que está presente no mundo já há tanto tempo? Se nós começarmos a estudar, por exemplo, a história dos judeus, a gente vai ver que há um grande diferencial dentro da cultura judaica. Se você começa a ler Neemias, você vai encontrar um homem que Deus usou para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas se você ler Esdras, e existem algumas versões mais antigas dos escritos judaicos, que Esdras e Neemias, eles, na verdade, fazem parte de um livro só. E na versão que a gente tem, isso depois, né, foi colocado como 2 livros separados. Mas, antigamente, existem alguns estudiosos que dizem que eles eram o mesmo livro. Se nós lemos Esdras, nós vamos ver o homem que Deus usou para restaurar a presença da palavra. Se há uma marca no povo judeu, é que eles são o povo do livro. Um livro que sempre esteve com eles, que dirige e que coordena tanto a cultura, a religião e todas as outras questões da vivência do povo estão fundamentados dentro desse livro chamado Torá. O que faz a diferença é que eles têm um fundamento. O que eu entendo que hoje nós precisamos buscar, resgatar como verdadeiros cristãos é um fundamento. E o fundamento já existe. Esse fundamento é a palavra. Se nós embarcarmos nas ondas que vêm e vão, que aparecem e desaparecem, nós mesmos, como cristãos, como igreja, nós corremos o risco de desaparecer. Qual é a grande oportunidade que a gente tem de continuarmos existindo e fazendo diferença na Terra? É de continuarmos fundamentados na palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus e vivendo o chamado que Deus tem para nós, como verdadeiros atalaias, como verdadeiros pregadores e anunciadores desse evangelho de Cristo. Ok, vamos uma pausa aí para respirar um pouquinho. Pessoal, e vocês que querem fazer um comentário aí, pode fazer o comentário,
quiser fazer o seu, também dar a sua opinião, fique à vontade de fazer a sua pergunta também. Não vamos ver se nós temos aqui só uma contribuição aqui. Luizão Carvalho, ele está falando que a espiritualidade... Viu, Rogério? Esse é meu diácono. Ah, seu diácono, né? Então ele está bem instruído. Ele está falando que transcende os dogmas perfeitamente, além, muito bom. Bom, dentro disto, reverendo, que está falando sobre a espiritualidade, aí, a prática da espiritualidade, você falou um negócio muito sério, que é a questão que o porquê os judeus, o povo judeu até hoje, estão aí, né? Quantas perseguições, quantas lutas, quantas guerras. Eles são bem fundamentados na palavra, eles guardam a palavra e vivem a palavra. Você falou assim, uma coisa muito séria. Se nós, como cristãos, nós não guardarmos, não vivermos a palavra, não praticarmos a palavra, não sermos aí os arautos, né? Os atalaias, corremos o risco de desaparecer. E eu falo um negócio para ti. E corremos mesmo. Porque dentro disso que você está falando, dessa espiritualidade e situações que está acontecendo hoje em dia, nós arrastamos essa espiritualidade para baixo e comparamos ela a qualquer outro segmento, a qualquer outra modalidade de desenvolvimento humano, de cuidar do ser humano. Nós fazemos dessa espiritualidade do cristianismo, que é a espiritualidade da eternidade, da vida eterna, da salvação, que traz a paz, alegria no nosso interior, nós arrastamos ela para baixo. E corre o risco mesmo de sumir, de não aguentar muito tempo do jeito que está, não, porque ela está muito rasa, está muito superficial, por causa de várias coisas que estão acontecendo, e se nós formos entrar hoje aqui, seria muito tempo, mas só para poder falar um pouquinho o que eu penso, tá bom? Fique à vontade. Reverendo, nós vamos para outro tema ou continua nesse ainda? Eu só gostaria de citar uma coisa que eu ouvi esses dias e eu achei muito interessante. Certa vez perguntaram para o Billy Graham se ele tinha o desejo de se candidatar a presidente dos Estados Unidos em um determinado período da vida dele. E ele disse que não poderia fazer isso porque a missão que ele tinha era maior do que essa. E eu acho que é aí que está, talvez, uma das grandes questões que é extremamente desafiadora para nós. Nós temos como referência aquele que mudou a história em um antes e um depois. Jesus é o marco zero da história, no sentido de que tudo que aconteceu antes dele é antes de Cristo. E a partir dele iniciou-se uma nova história. Quando nós passamos a viver o Evangelho, a nossa vida passa a ter esse marco zero. O que significa esse marco zero? Que na nossa vida e na nossa história tem um antes e tem um a partir de Cristo. E é isso que faz a diferença. E é isso que nos faz entender que a vida que nós fomos chamados para viver, ela é muito maior, ela é muito melhor. Os voos que nós fomos convidados a alçar são muito mais altos. A experiência que nós fomos convidados a ter, o que nós fomos chamados para experimentar, é muito mais saboroso, é muito mais, enaltece muito mais a alma do que qualquer outra coisa que perece nesse mundo. Um dos filmes muito espirituoso, né? O Adam Sanders, ele é por si só um cara muito espirituoso, ele é muito engraçado. Mas um dos filmes que mais me marcou, que eu não me esqueço, porque me faz refletir bastante, é Clique, que é o sujeito que ganha um controle remoto que ele pode adiantar a vida, os eventos da vida.
E você já deve ter assistido. Assisti. Então, muitas pessoas já assistiram, talvez a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui na live. E esse filme é muito legal porque ele faz a gente pensar nisso. A gente tem uma ansiedade tão grande que a vida passe rápido e que os processos sejam vencidos tão urgentemente que a gente acaba esquecendo que o melhor da viagem é a viagem e não o destino. Porque o destino é o fim. O processo é a viagem. O processo é um momento melhor onde a gente pode aprender, onde a gente pode viver e onde a gente pode crescer. Quando a gente chega no final, chegou o fim. Acabou. É isso mesmo. Muito jóia. O Luizão está falando aqui que não pode faltar café. Ele falou que não pode faltar o café. Aqui, Luizão, eu e a minha pretinha. Ok, vamos lá. Agora vamos dar um passo. Vamos chegar agora. Desafios da espiritualidade no mundo em crise. E grandes são esses desafios. E agora, hein, Pastor Rogério, como é que a gente vai viver, como é que a gente vai conversar sobre esse assunto, hein? E agora? A primeira pergunta que eu acho que a gente deveria fazer é: nós estamos num mundo em crise? O que você acha? Eu acredito que o mundo já está em crise faz tempo. Eu acredito que faz tempo e sempre esteve em crise, minha opinião. Né? Porque, na verdade, as pessoas elas acreditam que o mundo está em crise por causa da pandemia. Na verdade, o mundo ele já está em crise há muito tempo. Se a gente for olhar e falar de um mundo em crise na perspectiva bíblica, o mundo está em crise desde que o pecado entrou no mundo. O mundo está em crise desde o dia em que Adão e Eva comeram o fruto do bem e do mal. O mundo está em crise, está confuso desde a Torre de Babel. O mundo está confuso, o mundo está estranho desde sempre. Desde que o ser humano deixou o Éden, o mundo está em crise. Tanto é que uma das coisas que acontece depois do pecado é o homicídio dentro da família, onde um irmão acaba tirando a vida do outro. O que é a história? Vamos começar por aí, o Rogério, para a gente começar a pensar nesse mundo que está em crise desde sempre. O que leva Eva a comer do fruto oferecido pela serpente, mesmo sabendo que não deveria fazer? É um coração que está em crise. É um coração que está em dúvida. O que leva um irmão a assassinar o outro simplesmente porque um teve o seu sacrifício aceito e o outro teve o seu sacrifício rejeitado. É alguém que está em crise. As pessoas estão em crise, independentemente do que está acontecendo ao redor. Deixa eu mostrar para você aqui até uma sugestão de leitura. Eu ganhei alguns livros agora, né, por esses dias, e um deles é esse aqui, No Limite, do Paul Tillich. Esse livro aqui é muito interessante. São várias pequenas reflexões escritos aqui nesse livro, e o tema dele, o título dele é super sugestivo. Porque uma das coisas que o Paul Tillich fala logo na introdução é que ele foi chamado, assim como todos nós fomos chamados, para experimentar o limite. O nosso destino é sempre o limite. Quando você ergue os olhos, o que você enxerga? O horizonte, o limite. E uma das coisas que ele traz logo nas primeiras reflexões, que me faz entender um grande desafio que a gente tem aqui, é o fato de uma expressão que ele usa que eu achei muito interessante. Ele diz que o que os nossos pais fizeram
foi nos colocar num mundo... Eu estou usando as minhas palavras, não me lembro exatamente as palavras que ele utiliza, mas a ideia é essa. O que os nossos pais fizeram foi nos colocar nesse mundo, e nesse mundo de crise. Mas cabe a cada um de nós decidir como vai seguir a partir daqui. Nós precisamos decidir o que é que nós vamos fazer com as coisas. A velha história do limão e da limonada, eu acho que é uma das expressões muito clichê, mas é uma verdade muito importante, porque leva a gente a uma decisão diária. Porque todos os dias a vida está nos oferecendo situações complexas. Agora, o problema nunca é a situação problemática em si. O problema é o que a gente faz com as situações que vão aparecendo diante de nós. Bom, depois desse vortejo, como diz lá no interior, ou melhor, aqui no interior, depois desse vortejo todo aqui, ô Rogério, eu quero dizer o seguinte, que o grande desafio para a espiritualidade cristã hoje, num mundo de crise, é justamente nós resgatarmos o chamado que nós fomos inseridos. Uma das coisas que eu trato logo no começo daquele livretinho chamado Espiritualidade para Pessoas Ocupadas é a ideia de eclésia ou eclesia, que é a palavra grega para igreja. O que é eclésia ou eclesia? O que é isso? Literalmente, traduzindo do grego para o português, é chamados para fora. Chamados para fora. Eu vejo que esse é o grande desafio que nós temos hoje, de entendermos que aquela palavra de João 10, onde Jesus diz que aquele que vem a mim entrará e sairá e encontrar pastagem, a gente percebe a grande dinâmica que a vida nos impõe e que nós precisamos ter, desenvolver, eu diria, a habilidade de entender que a vida ela se faz nesse constante balanço que nos faz olhar para dentro e que nos faz conduzir para fora. Ao mesmo tempo que eu me deparo com as minhas crises, ao mesmo tempo que eu me deparo com os meus dilemas pessoais, eu sou convidado a olhar para as coisas que estão ao meu redor. E quando eu olho para as coisas que estão ao meu redor, eu vejo coisas que me chocam, e ao mesmo tempo eu vejo coisas que me abrem portas e possibilidades. Essa dinâmica que Jesus nos convida a experimentar é uma dinâmica extremamente desafiadora para homens e mulheres de fé. Porque o que Jesus disse como o bom pastor, João 10 fala de Jesus como a porta e fala de Jesus como o bom pastor. É o convite que nós temos de que caminhando com ele, nós entramos para encontrar o afago, para encontrarmos a cura, para encontrarmos a restauração, para encontrarmos o renovo, ao mesmo tempo que, ao entrarmos e sermos curados e restaurados, nós somos convidados, desafiados, chamados para fora. O reino de Deus e a vida cristã é essa dinâmica onde nós somos curados e nós curamos, onde nós somos abençoados e abençoamos, onde nós somos tratados e somos instrumentos de Deus para tratarmos aqueles que estão ao nosso redor. O grande desafio para a espiritualidade cristã hoje, Rogério, eu vejo que é nós entendermos o chamado de Deus para nós, de encararmos uma realidade desafiadora, uma realidade difícil, uma realidade pandêmica, onde o mundo jamais será o mesmo depois dessa pandemia. O Leandro Carnal usa uma expressão que eu achei bacana e que se tornou modinha agora, né? Muita gente está usando essa expressão, porque ela é muito boa, que é o novo normal. Nós somos convidados a experimentar uma nova realidade que nós não experimentamos ainda, uma nova realidade que nós estamos conhecendo agora. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, Rogério, e eu disse para ela o seguinte: quem nessa pandemia não imaginou que ia morrer? Isso. Quem?
Eu confesso a você que eu já imaginei que eu ia morrer de Covid pelo menos umas 39 vezes. Porque porque essa pandemia, e com isso eu não quero ser desrespeitoso com ninguém que está vivendo uma situação complexa. Pelo contrário, eu me solidarizo, nós temos orado e temos intercedido por muitas pessoas que têm, infelizmente, sido acometido dessa enfermidade, dessa doença, infelizmente acaba realmente chegando a óbito. É uma situação muito complexa, a gente entende isso. Uhum. Mas a realidade da pandemia nos fez abrir os olhos para entender que a morte ela é muito mais real e ela é tão real quanto a própria vida. E que quem vive hoje tem que saber viver para poder experimentar e viver o melhor que essa vida pode nos preparar. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele não está dizendo isso para que a gente fique pensando no como vai ser depois dessa vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus nos convida para experimentar uma vida hoje, para vivermos o melhor dele hoje, para vivermos o melhor dele em meio às muitas dificuldades, problemas e lutas que a gente tem e que todo mundo tem. Tem muita gente que se ilude, achando que o fato de ser cristão, o fato de entregar a vida a Jesus, ele não vai ter mais problema. Eu diria, isso é uma ilusão. Que a gente vai acordar sorrindo todo dia, que a gente vai acordar feliz todo dia, que você nunca mais vai discutir com a sua mulher porque agora você é cristão, que nunca mais você vai ter problema com seus filhos porque você é cristão, que você não vai ficar desempregado porque você é cristão. Isso é uma grande ilusão. Porque a realidade, a mesma chuva que molha o telhado do crente é a mesma chuva que molha o telhado do ímpio, é a mesma chuva que molha o telhado do rico, é a mesma chuva que molha o telhado do pobre. As desventuras da vida é para todos. Infelizmente, não escolhe. As dificuldades, os problemas são para todos. A grande diferença qual é? É que Deus é o nosso recurso, é o nosso socorro bem presente no meio da angústia, no meio da tribulação. Amém. Então, qual é o grande desafio? Eu acho que, resumindo tudo isso que eu falei, e olha que eu falei, hein? Resumindo tudo isso, eu digo para você o seguinte: nós precisamos ter a consciência de que Deus não é o problema, Deus é a solução. Ele é o grande recurso que nós temos para enfrentarmos os problemas. Segundo, esse Deus que é o recurso, que é o socorro bem presente na angústia, é o Deus que nos chama para sermos abençoadores na medida em que somos abençoados, para sermos instrumento de cura à medida em que somos curados, para fazermos diferença à medida que Ele tem feito diferença na nossa vida. E aí eu vejo que é o grande desafio para uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que está além das denominações evangélicas cristãs, é uma espiritualidade que vai além de qualquer credo religioso, é uma espiritualidade que nos conduz a seguirmos um modelo, um exemplo de vida, de ética, seguindo ao grande desafio que nós temos lá em Hebreus capítulo 12, que é olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ok. Pessoal, nós estamos aí já chegando ao final, 1h10. Nós temos as pessoas participaram, comentaram, deixaram comentário, amém, glória a Deus. Tem algumas pessoas que nós não cumprimentamos, que curtiram, mas não comentaram aqui. Então, aqueles que comentaram aqui que eu não cumprimentei ainda, quero mandar um abraço a Sônia Souza, a Alice Cláudia. Tá, uma boa noite para vocês todos aí. E, assim, reverendo Alex, diante de tudo isto, Jesus não estava preocupado com os detalhes cerimoniais da tradição, né? Não teve medo de se tornar impuro.
E a espiritualidade, acredito que passa por esse viés de estar com as pessoas, ao momento em que as palavras não resolvem a dor, extrapola o limite. O que nós vivemos agora é um momento de que o medo, aqui que nós falamos, o medo, né, a preocupação extrapolou os limites. Então, a linguagem que nós temos agora é a linguagem do amor, da compreensão, dessa espiritualidade que hoje você passou para nós aí muito e muito bem, tá? Foi muito bom mesmo. Quer deixar mais alguma palavra? Uma das coisas que você estava falando, né, que Jesus, ele não teve medo de se tornar impuro. Pelo contrário, né, ele não se tornou impuro, mesmo se dando aos impuros, né? Mesmo da lei, né? Ele consegue manter a santidade, agradar o coração de Deus, mesmo no meio de uma sociedade comprometida com o pecado. Jesus é o santo no meio dos pecadores, né? E no meio de uma sociedade pronta para julgar, pronta para condenar as ações. Exato. E é fantástico isso, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, é seguir os passos de Jesus no meio da sociedade em que a gente vivencia e que a gente experimenta hoje. Agora, quanto ao mais, cara, prazer imenso, alegria demais e poder estar aqui com você nessa live, a gente conversar. A gente estava programando um tempo até menor, mas os assuntos vão surgindo e a gente acaba falando até demais, né? Mas, enfim, muito bom, cara, muito bom. Nossa, olha só, vendo aí, Cris, obrigado. Estamos juntos aí em oração, lutando junto com vocês. Vocês moram no nosso coração, vocês sabem disso. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Para nós é uma alegria poder ter vocês fazendo parte da nossa vida. Você, o Guido, seus filhos, seus irmãos, Deus abençoe muito aí, em nome de Jesus. Aê, Maristela e o Anderson, queridos demais, nosso presbítero aqui em Jataizinho. Deus abençoe a vida de vocês aí. Olha só que benção. Glória a Deus. Okay. Muito bom. E, Rogério, lembro com muito carinho, cara, quero te deixar isso registrado. Lembro com muito carinho o tempo que passamos juntos, as poucas mais importantes conversas que nós tivemos. E, de maneira especial, um abraço aí aos nossos irmãos, aos nossos presbíteros aí, queridos que nós conhecemos, tivemos a oportunidade de andarmos juntos, Domício, Durval, gente boníssima, as esposas, nossa, muito bom, tempo maravilhoso, que a gente lembra com muito carinho, a igreja de Sinop também fez parte da nossa vida e nós ficamos felizes. Obrigado, viu, Rogério? Um abraço, de nada, uma honra ter você aqui com a gente. Lembrar você, já que está lembrando, deixa eu te lembrar de uma viagem. Fizemos uma viagem, eu, você, para Juara. Que viagem, aí, rapaz, nós saímos daqui com aquele uninho que a igreja tinha aqui, né? E você lembra a calibragem do pneu, não? Oi? Lembra a calibragem do pneu? Então, vou falar dela agora. Saímos daqui, tá, montamos no carrinho, tudo, beleza. E, rapaz, vai na estrada, esse carro, ele pula, naquela estrada, pula, a gente não sabe o que é, rapaz, foi daqui em Juara, pulando aquele carro, mas demais, é fora do comum. Passamos no posto, vamos calibrar o pneu, né? O pneu tá baixo. Rapaz, quando nós chegou lá, cada pneu tinha 50 libras. Ainda bem que você narra rodeio, né, Rogério? Foi pula. Ainda bem. E aí você falou para mim assim que foi o culto mais diferente da sua vida, onde você fez a ceia, batizou, casou, apresentou criança. Consagrou missionário, tudo num culto só.
Rapaz, então a gente tem história aí. Mas foi uma honra estar contigo E aqui, queridão. conseguiu fazer isso em menos de 2 horas, né? Em menos de 2 horas. Tudo isso em menos de 2 horas. Tempo bom. Tempo bom. Mas faz uma oração aí, reverendo, para nós encerrarmos este momento. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque tu és o Deus que nos dá vida, oportunidade, revelando a nós, ó Deus, cada manhã a tua misericórdia, a tua graça e o teu amor. Obrigado pela tua companhia. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor tem caminhado conosco, ao nosso lado, à nossa frente. Tem, ó Deus, nos protegido, nos guardado, nos livrado. E nós, ó Deus, queremos te agradecer nessa noite por essa oportunidade de podermos, ó Deus, compartilhar com os irmãos, as irmãs, ó Pai, nessa live, um pouco daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Oramos a Deus de maneira especial pelo nosso irmão Guido, pela sua família. Deus, em nome de Jesus, levanta teu servo. Que Sim. o Senhor, ó Deus, derrame sobre ele cura. Que o Senhor, ó Deus, traga a ele, Senhor Deus, a sua família, para que ele possa, Deus, viver e experimentar a alegria de estar com os seus e os seus experimentarem a alegria de estar com ele para a glória e honra do teu nome. Oramos em nome de Jesus, pela saúde, pela restauração do teu filho, para que seja testemunho da tua glória na terra, em nome de Jesus. Oramos pelo conselho da igreja de Sinop, oramos pela vida do reverendo Rogério, pela sua família, suas filhas, a Débora, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, cada pessoa que acessou essa live, que o Senhor visita o seu lar, que o Senhor abençoe de maneira poderosa, especial. Amém. Para o teu nome. Obrigado por essa noite. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém.